paz seja com todos, amém? Hoje numa nova versão, né? Num novo horário, novo dia, né? Quinta-feira, 8 da noite. Meu nome é Silvio Ronaldo, eu sou professor da Escola Bíblica Quadrangular de Campo Limpo Paulista, da Igreja Sede, tá? E hoje nós vamos apresentar a aula de Hebreus, um livro muito intrigante, muito interessante. Tá? Hoje nós vamos estudar a aula de Hebreus. Deixo aí um forte abraço do nosso pastor Gil, da nossa pastora Margarete. Deixo aqui um abração do nosso querido irmão Marcelo, que está sempre nos apoiando, nos dando força, fazendo o possível e o impossível para que essa aula chegue na sua casa com a qualidade que ela chega. Muito obrigado por isso. Vamos iniciar nossa aula fazendo uma oração? Então vamos lá. Amado Deus e poderoso Pai, Senhor, entramos na Tua santa presença, Pai, para lhe agradecer por mais um dia que o Senhor nos concedeu, de ânimo e coragem, por mais um dia que o Senhor nos proporcionou a oportunidade de termos finalizado e estarmos provavelmente todos nas nossas casas, sentados podendo assistir à Tua escola bíblica. Deus, que esta palavra, Senhor, não venha a ser só um conto de histórias, mas venham ser ferramentas afiadas e precisas, Senhor, para que nós combatemos o bom combate e passemos e busquemos e alcancemos a nossa salvação. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu convido o Espírito Santo para ser o lecionador, para ser o nosso professor. Esvazia-nos, Pai, de tudo aquilo que nos incomoda e nos tira, Senhor, o foco. Deus, que a gente possa receber essa palavra de peito aberto, de coração aberto, e que ela possa, Senhor, ser semente fértil para instruir os nossos caminhos. Pai, em nome do Seu Filho Jesus, abençoe cada aluno, abençoe esta aula e usa-me, Senhor, como ferramenta, Senhor. Usa a minha boca para o Espírito falar com cada um. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome do Teu Filho Jesus, Senhor. Amém. Amém. Bom dia. Boa tarde, boa noite. Vamos a esta aula. A quem Cristo pode ser comparado? A gente já vai entrar na musiquinha. Calma. Estou fazendo uma pergunta. A quem Cristo pode ser comparado? Ou com quem as pessoas confundem Cristo? Com quem as pessoas confundem Cristo? Com anjos? Com santos? Com profetas? Com espíritos? Perguntas para você ir meditando. A quem Cristo pode ser comparado? E com quem as pessoas confundem Cristo? Se são com os anjos, se são com os santos, com os profetas, com o espírito, com uma ou outra pessoa? Isso é para você pensar. Mas como nossa aula ela já inicia com o aprendizado, você já decorou todos os 66 livros da Bíblia? Não? Se não decorou, um bom momento é agora. Fique com a música cantando os livros da Bíblia, tente decorar, tente cantar sozinho, e aí sem ler, e isso é importante para que a gente saiba localizar os livros na hora da pregação. Amém? Voltamos já já, fica com a música. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Samuel, Reis, Reis e Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias,
Já decorou os livros da Bíblia? Todos os 66, os 39 do Antigo e os 27 do Novo Testamento? Não? Sim? Vamos lá, isso é treino, hein? Isso é igual tabuada, é treino. A quem Cristo pode ser comparado? Chegou uma resposta? Olha, vamos lá. A ninguém. Claro, a ninguém Cristo pode ser comparado, porque ele é único, né? E com quem as pessoas confundem Cristo, a gente já pôs um rol aqui, né? Aí você pode ter dado nome aos profetas, a Elias, a Moisés, enfim, a outras pessoas. Mas muita gente, ao longo da Bíblia, você observa que compararam, né, Jesus aos profetas. E até os dias de hoje tem pessoas que fazem essa analogia, achando que Cristo foi um ou outro, né? Importante, tá? Carta de Hebreus, o propósito dela é esclarecer a supremacia de Cristo, tá? A total e incontestável superioridade de Cristo. Esse é o objetivo da carta aos Hebreus. Ela possui 13 capítulos, tá? 13 capítulos bastante intensos. Fala muito sobre doutrina. E depois, ao longo da aula, você vai perceber que é importante, quem gosta de estudar e comparar, se você pegar o livro de Levíticos, tá? E pegar o livro de Hebreus e lê-los, Levíticos está lá no Novo Testamento, no Antigo Testamento, lá no Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, é o terceiro livro. E se você pegar Hebreus e fizer uma comparação, você vai achar muita familiaridade nas doutrinas, entendeu? Mas vamos lá. Eu vou deixar agora um resumo para vocês, um resumo do livro de Hebreus, só para que a gente possa ampliar a mente para ver aquilo que nós vamos estudar. É um livro com bastante referência bíblica, tá? É um livro que você vai, uma aula que você vai precisar parar, voltar, enfim. Quando terminar a aula, depois, se você quiser ter uma visão panorâmica, é só seguir a aula. Se você quiser ter um aprofundamento sobre o livro de Hebreus, tá? Aí você, depois que terminar a aula, alguns minutinhos depois, né? Aí você a qualquer tempo, tá? A qualquer tempo você pode voltar, andar, pausar, anotar a aula, tá bom? Mas é um livro que é impossível, jamais, nenhum livro da Bíblia é possível em 50 minutos, 1 hora, esmiuçar e esgotar todos os ensinamentos. Então, aquelas pessoas que querem só ter uma visão panorâmica, tem na aula, né? Agora, aquelas pessoas que querem aprofundar mais, tem muito conteúdo para aprofundar, tá? É importante ficar com papel e caneta na mão, para que você possa anotar as referências e depois, ao final da aula, você querendo voltar, depois você pausa, congela, tira foto, anota, é possível, tá bom? Fica com o resumo para você ter uma ideia panorâmica e geral do livro de Hebreus e a gente já volta com a aula, ok? Até já! Vamos lá então? A Carta aos Hebreus é o único livro do Novo Testamento que nós não conhecemos a sua autoria. Alguns imaginam que seja do apóstolo Paulo, mas isso é pouco provável. O mais importante, porém, é que nós sabemos que quem escreveu esse texto foi alguém inspirado por Deus. É fato também que quem escreveu este livro era alguém que conhecia muito bem o Antigo Testamento, até porque este é o livro que mais menciona o Antigo Testamento. Este livro foi escrito para encorajar os judeus recém-convertidos ao cristianismo a persistirem firmes na sua fé em Jesus, mostrando que valeria a pena pagar o preço por ser cristão, que valeria a pena inclusive morrer por Jesus, já que este, Jesus, é aquele que está acima de tudo e de todos. Aliás, este é o tema central desta carta, a supremacia de Cristo. O autor aos Hebreus se preocupa em mostrar que Jesus é a pessoa que está acima de todas as pessoas e que a obra de Jesus é uma obra perfeita, completa, acima de todas as obras já realizadas. Este livro mostra que Jesus é maior do que os anjos. E se os anjos são maiores do que os homens, logo Jesus é maior do que todos os homens. E o autor aos Hebreus também cita importantes e conhecidos personagens do Antigo Testamento
e mostra que Jesus é superior a eles, como por exemplo Melquisedeque, Abraão, Moisés, Arão e Josué. Jesus é apresentado também como sendo maior do que a lei. O sangue de Jesus é apresentado como aquele que tem mais significado e mais importância do que todo o sangue que é derramado no Antigo Testamento. Portanto, o sangue de Jesus dá início a um novo testamento, a um novo tempo de Deus com a humanidade. É nesta carta aos Hebreus que nós somos apresentados a Jesus como sendo Ele o nosso sumo sacerdote. E assim como no Antigo Testamento, o sumo sacerdote tinha o compromisso de, uma vez por ano, entrar no Santo dos Santos, oferecer primeiro um sacrifício por si mesmo e depois um sacrifício por todo o povo, pedindo perdão pelos pecados, Jesus fez isso. Só que a diferença era que o sumo sacerdote precisava oferecer sacrifício por si mesmo, já que ele era um pecador, e estes sacrifícios precisavam ser repetidos todos os anos. E Jesus fez este sacrifício em nosso lugar uma vez só, de uma vez por todas, porque o sacrifício de Jesus foi perfeito e válido para toda a eternidade. E Jesus também não precisou fazer sacrifício por si mesmo, já que Jesus não era pecador. Ele assumiu os nossos pecados, ele levou sobre si os nossos pecados, embora nunca tivesse cometido pecado algum. E todo aquele sangue derramado no Antigo Testamento, e todos aqueles milhões de animais que foram mortos, eles eram uma sombra do Jesus que viria. Aqueles sacrifícios eram um simbolismo de que um dia, no futuro, viria Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e tornaria válido então todos aqueles sacrifícios que aconteceram antes. Aquele sangue derramado no Antigo Testamento apontava para Jesus. Era um sinal, era um tipo do Cristo que haveria de vir. Então as pessoas lá do Antigo Testamento foram salvas pela fé no Jesus que viria. E nós hoje somos salvos na fé no Jesus que veio. Portanto, o sangue de Jesus foi suficiente para salvar e perdoar todos os pecadores, desde Adão e Eva, até nós, e até o último e maior dos pecadores que vivam hoje sobre a face da terra. A carta aos Hebreus é fundamental para a gente entender o livro de Levítico, que é um livro escrito por Moisés e que pertence ao Pentateuco. Portanto, sempre que você ler Levítico, é importante que você se lembre de Hebreus. E sempre que você ler Hebreus, para ter uma ideia da contextualização e do que este livro quer nos passar, é importante que você se lembre de Levítico. Um livro é muito importante para se entender e para se interpretar o outro. Muitos versículos conhecidos por nós e citados constantemente são tirados desta carta aos Hebreus. Como, por exemplo, aquele que diz que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. O texto que diz: se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçam o coração de vocês. Também o texto que afirma que a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. A palavra que diz que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça de nós. Muito pelo contrário, ele foi tentado, ele experimentou as dores que nós enfrentamos também, e exatamente por isso é que ele é alguém que pode nos ajudar de maneira perfeita. Nós encontramos também a expressão de que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, que ao homem está ordenado morrer uma só vez, que nós não devemos deixar de congregar na igreja, como é costume de alguns, que coisa horrível é cair nas mãos do Deus vivo. O texto que diz para continuarmos olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, para tomarmos cuidado com qualquer raiz de amargura que possa brotar e prejudicar a nossa fé, e também o texto que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas o texto que eu gostaria de destacar está num dos capítulos mais conhecidos, mais impressionantes e mais bonitos de toda a Bíblia, que é o capítulo 11 de Hebreus, que é conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé. E o verso 6 desse capítulo diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Eu queria encorajar você a ter fé em seu coração,
na certeza de que sem ela você não conseguirá agradar a Deus. E basta olhar e ler nesse mesmo capítulo exemplos de homens e mulheres que fizeram coisas sensacionais pela fé que tinham em Deus. Então eles foram capazes de experimentar coisas até então nunca vistas. Eles foram capazes de experimentar o sobrenatural, de conhecer mais de Deus, de crescer espiritualmente, enfim, de realizar coisas que sem a fé eles não seriam capazes de fazer. Então, cultive fé no seu coração, creia em Deus, além inclusive da razão. Esteja pronto para experimentar as maravilhas que Deus pode fazer por você e as recompensas sensacionais que Ele pode te oferecer se você tiver fé, uma fé perfeita, completa e genuína em Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus acrescente a sua fé e que você possa ser também um herói e uma heroína da fé em Deus. E aí, gostou do resumo? Dá para ter uma ideia geral, né? E você vê quantos versículos a gente tem na ponta da língua, ou a ideia geral dele, não sabia em qual dos livros estava, né? Você viu aí que Hebreus tem muitas das passagens que a gente usa, né? Em especial, nós da Igreja Quadrangular, nós temos uma bandeira, né? Uma bandeira, um versículo chave, né? Que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Tá lá em Hebreus, tá aqui em Hebreus, ok? Vamos entrar na apostila então. Quem está com a apostila, página 34. Quem não está com a apostila, pode no culto procurar o pastor Gildo, pode me procurar. Estarei no domingo às 8 da manhã no culto. Estarei com algumas revistas, custa R$10. Quem quiser pode me procurar, que eu estarei com elas nas mãos. As pessoas que não são da igreja aqui, não são de Campo Limpo Paulista, e se porventura tiverem interesse em adquirir a revista, entre em contato comigo no WhatsApp 11 97162 9844, que eu dou um jeito de chegar na sua mão. A gente negocia o custo de frete ou qualquer coisa do gênero. A gente vai chegar a revista na tua mão, tá bom? Vamos lá então. Quem está com a apostila, página 34, o livro que nós vamos estudar hoje é Hebreus. A base bíblica, capítulo 12, versículos de 1 a 3, que eu tenho reproduzido aqui, mas nem tudo eu reproduzi aqui, tá? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Nós vamos resgatar esses 3 versículos ainda ao término da aula, ok? Então vamos lá. Alvo da lição: saber reconhecer a superioridade, a supremacia de Cristo e a responsabilidade que isso traz ao cristão, ok? Sentir, desejar desfrutar cada vez mais da plenitude e da superioridade de Cristo por meio de uma vida decente, uma vida digna. Agir, demonstrar um viver que testemunhe a superioridade de Cristo. Amém? Esse é o alvo da nossa lição. Introdução, ok? Hebreus é um conjunto comparativo entre o testamento da lei e o testamento de Cristo. Tá? É um comparativo entre Levíticos e o próprio Hebreus. Tá? E é chamada por alguns de Levítico do Novo Testamento. A epístola ou a carta, né, que é a mesma coisa, é repleta de ensinos sobre a doutrina da superioridade de Cristo. Ok. Vamos lá. Visão panorâmica do livro, informações básicas.
Grupo Epístolas Gerais. Então nós já vimos no Novo Testamento, tá? Nós já vimos a biografia de Jesus, os Evangelhos, né? Nós vimos o livro histórico, que é Atos. Nós vimos as cartas paulinas. Agora nós estamos vendo as cartas gerais. E por fim o Apocalipse, que é o livro da revelação, ok? Da profecia. Vamos lá. Como nós temos lá no Antigo Testamento, nós temos os livros, o Pentateuco, né? Que são as leis mosaicas, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio. Depois nós temos os livros históricos. Depois nós temos os livros poéticos. Depois nós temos os livros proféticos, divididos em profetas maiores, né? Isaías, Jeremias, Lamentações, que foi escrito por Jeremias, Ezequiel e Daniel. E nós temos os profetas menores, tá? Que vai de Oséias a Malaquias, são 12, ok? Vamos lá. Então essas são as epístolas gerais. É a primeira carta das epístolas gerais. Até Filemão foi escrita por Paulo. A partir daqui são as gerais. Autor desconhecido, por incrível que pareça, é o único livro do Novo Testamento que não se sabe quem foi o autor. Se especula, tá? Que foram algumas pessoas, dentre eles Paulo, Lucas. Aqui a gente vai, durante a aula, ter essas informações. Data de 64 a 68 d.C., local Roma ou Jerusalém, tá? Alvo, cristãos judeus. Versículo chave Hebreus 8, 6, que eu reproduzi aqui. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores, ok? Expressão-chave, supremacia, superioridade incontestável de Cristo, amém? Vamos lá, que a aula é bem carregadinha, então eu vou ter que dar uma pegadinha aqui, tá certo? Uma aula bem pegadinha aqui, ok? Perfeito. Vamos lá. Esboço, tá? Como o livro tem 13 capítulos, ele está dividido em 3 etapas. Dos capítulos 1 a 4, tá? Fala sobre a superioridade da pessoa de Cristo, da majestade dele, tá? Isso está dentro da doutrina, depois nós vamos ver a disciplina. De capítulo 5 a capítulo 10, a superioridade da obra, já não mais da pessoa, mas da obra de Cristo, já não mais da majestade dele, sim do ministério dele, ok? E lá nos versículos dos capítulos 11 a 13, e o 11 é lá a galeria dos heróis da fé, nós vamos ter um tempo específico só para esse capítulo, tá? Durante a aula. A superioridade de vida em Cristo, tá? A superioridade da vida em Cristo, ou seja, dos seus ministros, ok? 11 e 13, os capítulos. Aqui vai a disciplina, ok? Tudo isso para nos ensinar a supremacia, a incontestável superioridade de Jesus Cristo. Amém? Vamos lá, aqui eu tenho uma anotação que eu vou seguir aqui, ó. Hebreus anuncia a supremacia de Jesus Cristo como rei, sacerdote e filho de Deus. Quem escreveu Hebreus? Ótimo, tá? Quem escreveu Hebreus? Na verdade, Hebreus não tem autor definido, porque a preocupação do autor, tá? A preocupação do autor era apresentar as informações. Eu vou seguir aqui, ó. Algumas qualidades do autor que escreveu Hebreus. Ele conhecia, tá, a perseguição, sofrida pelos hebreus convertidos. Ele tinha esse entendimento, tá? Ele fazia parte do círculo da liderança da igreja antiga. Ele fazia parte. Ele tinha grande conhecimento do Antigo Testamento. Então, pressupõe-se que ele era um hebreu verdadeiro, convertido, tá?
Sabia escrever em linguagem grego rebuscada, bem detalhada, tá? Ele era um helenista, ok? Entendia plenamente a obra de Cristo, tá? Então, alguns homens do Antigo Testamento, do Novo Testamento, tá? Tinham essas características, tá? Como é que você imagina que seria esta pessoa? Tá? Aqui a gente pode ver, poderia ser Paulo, poderia ser Timóteo, poderia ser Tito, né? Poderia ser Pedro, poderia ser João, poderia ser Lucas, poderia ser várias pessoas, embora Lucas não era hebreu, né? Mas ele conviveu, né? Na época de Jesus, ele escreveu Atos, ele escreveu o próprio livro de Lucas, né? Enfim, o autor, tá? Eu fiz essa observação aqui, o autor era tão capacitado, que ele não se permitiu ofuscar a glória de Cristo, a ponto de sequer sabermos o seu nome. Ele era tão preocupado em apresentar a supremacia de Cristo, que ele não quis que as pessoas soubessem quem era aquele homem inteligente ou inspirado por Deus para escrever. Ele simplesmente, ao longo do tempo, se perdeu. Não se sabe quem foi o autor de Hebreus. Mas a obra que ele tem, só para vocês terem uma ideia, eu tenho um livro de 1.300 páginas. Ele é bem grosso. Eu podia ter trazido ele aqui, eu não estou com os meus livros aqui. Ele é mais ou menos dessa grossura assim. Ele é um estudo exaustivo de Hebreus. Um livro com 13 capítulos na Bíblia. Foi desenvolvido para esses 13 capítulos, foi desenvolvido um livro gigantesco, que eu ainda não consegui concluir a leitura dele, que é muito pesada, mas é muito rico, tá? Só para vocês terem uma ideia da importância desse livro, ok? Vamos lá, continuando a aula. Hebreus em uma sentença. Nós já lemos isso, né? Hebreus anuncia a supremacia de Jesus Cristo como rei, sacerdote e filho de Deus. Continuando, ainda na página 34. Contexto. A epístola é direcionada a um grupo de hebreus convertidos que passavam por perseguições por causa da fé. Está lá em Hebreus capítulo 10, 32 a 34, que eu reproduzi aqui. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, convertidos, né? Quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens. O governo foi lá e tomou, né? Pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Amém. Amém. Com o acirramento da perseguição, com a intensificação, com o aumento, né, da perseguição, muitos desertaram, muitos desistiram da fé. Isso acontece nos dias de hoje, tá? Muitos, quando entram para a fé cristã, quando começam a caminhada, quando vão para o deserto, quando começam as hostilizações, né, quando começam as ofensas, os insultos, a pessoa volta para a antiga prática, porque não era perseguido, não era caçado, né, e perde a bênção, né? Vamos lá, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Ele diz aqui, segundo o costume de alguns, que não fazem a frequência da participação da igreja, dos cultos, né, do ministério. Mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia do Senhor, né, o dia da vinda. Provavelmente voltando para o Judaió. Com o acerramento da perseguição, muitos desertaram, provavelmente voltando ao judaísmo. Assim, a epístola, a carta, é escrita para afirmar a doutrina cristã a partir da lei e estimular aqueles convertidos a permanecerem ao lado de Cristo. Continuando. Autoria. Ok? Alguma
parte aqui, eu vou ter que recuperar. Tudo bem, vamos lá. Ah, tá. Ok. Esta epístola não apresenta o nome do escritor. Já foram sugeridos como escritores Apolo, Paulo, Barnabé, Lucas, Filipe, Clemente de Roma, Silvano, Priscila e Áquila. É provável que o autor seja de origem judaica, pois era exímio conhecedor do Antigo Testamento e da cultura helenista. Tá? A cultura helenista, eu até anotei aqui, são estudiosos da língua e cultura da Grécia Antiga. Tá? E vamos pensar assim, a Grécia Antiga ela tinha uma extrema influência sobre as nações, como Roma tinha, como hoje é os Estados Unidos no mundo todo. Tá? Uma vez que dominava bem o grego e conhecia muito bem a Septuaginta. Tá? A Septuaginta é a tradução, tá? É a tradução do Antigo Testamento, do hebraico, do texto original, tá? Para o grego, ok? Lá nos séculos 3 ou 1 antes de Cristo. Tá? Então, entre 100 e 300 anos antes de Cristo, o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego, tá bom? Então o que acontece? A maioria das publicações era feita em grego. Então, para a pessoa, a linguagem do judeu, tá? Do hebreu, tá? Era o hebraico. Então, a língua. E aí o que acontece? Para a pessoa poder ler, ela teria que ter conhecimento helenista, conhecimento da língua e da cultura grega, tá? Porque muitas coisas na Bíblia são escritas baseadas na cultura vivente da época. Então, se a pessoa não tinha entendimento da língua, mas não tem entendimento da cultura, quer ver um exemplo? Por exemplo, se você pega algumas piadas de stand-up americana, você não entende nada. Você vê a plateia inteira rindo e você fica com cara de ué. O que esse cara falou? Não tem nem sentido. Por quê? Porque nós às vezes conhecemos a língua americana, a língua inglesa, tá? A gente tem o domínio da língua, mas tá? Não temos o conhecimento da cultura. Então entendemos tudo que a pessoa falou, porém não entendemos a piada, porque não somos aculturados à cultura deles, entendeu? É bem complexo. Vamos lá. Continuando aqui, ok. Eu estou na página 35. Hebreus para hoje. Mesmo sem saber o nome do autor de Hebreus, a epístola deixa claro quanto ele se empenhava em conhecer a palavra de Deus. E aí te faz uma pergunta: quanto você tem se esforçado para isso? Para conhecer a palavra de Deus? Isso é fundamentalmente importante. Ah, Silvio, mas eu vou no domingo na igreja, eu vou toda semana na igreja, né? Eu faço algumas obras, algumas ofertas, algumas caridades. Ah, tá. Quanto tempo você gasta disso aqui, ó, na mesa, com a tua Bíblia aberta, não lendo? A Bíblia não foi feita para ser lida, foi feita para ser estudada. Quanto tempo você gasta estudando a palavra de Deus? Ah, Silvio, deixa eu ver. Vamos fazer o seguinte, compara o tempo que você gasta com a Bíblia com o tempo que você gasta com o WhatsApp. Aí você foi fundo, hein, Silvio? Aí você machucou. Sim, é só para você ter uma ideia, tá? O quão mais perto de Deus você quer ficar, é o quão mais tempo você tem que gastar com as coisas dele, tá bom? É só uma chamada de atenção. Quanto você tem se esforçado para isso? Ou seja, tá? Ele se empenhava em conhecer a palavra de Deus, o autor, ok? Continuando. Ok. Eu me perdi, mas eu me acho. Superioridade de Cristo. Aqui eu vou ter várias referências bíblicas, não reproduzi todas. Então, se você gosta de anotar, papel e caneta na mão, se você tem apostila, o quadro que eu vou apresentar aqui vai ter na apostila. Se você não tem, depois que terminar a aula, agora você não consegue voltar. Se você está assistindo quinta-feira e começou às 8 da noite, você não consegue voltar à aula. Depois que essa aula das 8 da noite terminar inteirinha,
Aí depois de uns minutinhos você pode voltar, pausar, congelar, anotar, andar com a aula, tá bom? Vamos lá. O tema geral da epístola é a supremacia de Cristo. A tabela a seguir expõe a superioridade de Jesus. Vamos lá. Algumas referências eu tenho. Começando por Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 6, para que a gente possa ler isso aqui, tá? Vamos lá. Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 6. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Ele está falando depois da crucificação, né? Tornando-se tão superior aos anjos, quanto ao nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és o meu filho. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu serei seu pai e ele será meu filho. Deus nunca usou essas expressões aos anjos, das quais ele usou com Jesus. Então, aqui o escritor, o autor está dizendo, tá? Está deixando claro que Jesus é maior do que os anjos, tá? E aqui Jesus é maior que os profetas, tá? E ainda, quando Deus, versículo 6, e ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Se todos os anjos de Deus o adorem, é porque ele é digno de adoração, sendo maior que os anjos, tá? Só para a gente entender a supremacia de Jesus, porque a gente fala aqui que os anjos são maiores do que os homens, tá? Se os anjos são maiores do que os homens e Deus diz para que todos eles o adorem a Jesus, então ele também é maior, naturalmente é maior do que os anjos, tá? Vamos lá, então no quadro diz o seguinte: superioridade da pessoa de Cristo, tá? Cristo é superior aos profetas. Eu não reproduzi todos os textos, tá? Cristo é superior aos profetas, está lá em Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 3. Em sua natureza, mesma referência. Cristo é superior aos anjos, então aqui ele está dizendo que é superior aos profetas, aos anjos e a Moisés, tá? Cristo é superior aos anjos, está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 4, até o capítulo 2, versículo 18. Em sua natureza, tá? Capítulo 1, versículos 5 a 14. Em sua humilhação e glória, capítulo 2, versículos 5 a 9. E em seu propósito, ele é superior em tudo isso, tá? Hebreus capítulo 2, versículos 10 a 18. Cristo é superior a Moisés. Hebreus capítulo 3, versículo de 1 a 6. Esse eu reproduzi aqui, tá? Vamos lá. Capítulo 3, versículos de 1 a 6. Diz assim: Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que havia constituído, assim como Moisés foi fiel, em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda a casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Aqui entra a fé, ok? Continuando. Então, são referências assim que o texto está oferecendo,
Mas como é muito extenso, eu não estou reproduzindo. Então eu peço que, terminada a aula, você volte, leia o livro de Hebreus inteiro, com calma, pedindo direção do Espírito Santo para discernimento da palavra, que ele vai te dar com certeza, tá? Peça com fé. Então vamos lá. Cristo é superior a Moisés, foi explicado aqui. Em sua natureza, ele é filho, mesma referência, ok? Continuando ainda na página 35, certo? Superioridade da obra de Cristo. Nós primeiro lemos a superioridade da pessoa de Cristo, tá? Lá no esboço a gente explicou essas etapas, ok? Vamos lá. Cristo é superior no sacerdócio. Referência a Hebreus capítulo 4, versículo 14 até o capítulo 7, versículo 28. Então ele é superior em suas qualificações, 4:14 a 5:10, versículo 10, em sua ordem de sacerdócio, Hebreus capítulo 7, versículos de 1 a 28. Cristo é superior à sua aliança, Hebreus capítulo 8, versículos de 1 a 13, em sua natureza, capítulo 8, de 1 a 5, em seu ministério, capítulo 8, versículo 6, em sua dimensão, capítulo 8, versículos 7 a 13. Percebe que Cristo é superior em sua aliança? Essa referência está esmiuçada, tá? Detalhada aqui, ó, de 1 a 13, de 1 a 5, o 6, o 7 a 13, tá? Em sua natureza, em seu ministério, em sua dimensão. Tá vendo que o pronome aqui está em letra maiúscula, significa que está se referindo a Jesus, ok? Cristo é superior no sacrifício. Hebreus capítulo 9, versículos de 1 a 10, capítulo 9, do versículo 1 até o capítulo 10, versículo 18, tá? Então vamos lá, em seu ministério sacerdotal, capítulo 9, de 1 a 14, e em sua promessa cumprida, capítulo 9, versículos 15 a 22. Cristo é superior no sacrifício. Amém. Continuando, tá? Continuando. Superioridade da vida em Cristo. Fé, né? Capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, tá? 11, capítulo 1 até versículos... capítulo 11, versículo 1, inteiro, o capítulo, né? Até o capítulo 12, versículo 3. No final da aula a gente vai trabalhar isso aqui, tá? Quase no final. Amor, Hebreus, capítulo 6, versículo 10, capítulo 10, versículo 24, tá? E capítulo 13, versículo 1. E esperança, fé, amor e esperança, tríade, né? Hebreus, capítulo 3, versículo 6, capítulo 6, versículos 11 e 18, capítulo 7, versículo 19, capítulo 10, versículo 23. O que eu reproduzi aqui? O capítulo 6, tá vendo? Aqui ele dá os versículos 10 e 11, mas eu trouxe dos versículos 9, antecedendo aqui, até o versículo 12, passando, sucedendo aqui, ok? Vamos lá. Amados, mesmo falando dessa forma, envolve o amor e a esperança. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, receberam a herança prometida. Amém. Amém. Ok, vamos dar uma continuação aqui. Seguindo. Finalzinho da página 35, né? Hebreus para hoje. A superioridade, a supremacia de Cristo deve nos estimular a maturidade cristã, o amadurecimento cristão. Desconfie cada vez mais de si mesmo e confie plenamente em Cristo. Isso é fundamentalmente importante. Desconfie cada vez mais de si mesmo e confie plenamente em Cristo. Exortações, ok?
O autor da carta faz pelo menos 6 exortações claras com vista, exortações, advertências, exposições, tá? Orientações claras com vista ao aperfeiçoamento de seus leitores. Baseado no livro Foco e Desenvolvimento do Novo Testamento, páginas 499 e 506, citamos cada exortação apresentando síntese de seu conteúdo, tá? Aqui a exortação, imagina, são 7, 8 livros, 8 páginas. Então são 6 exortações. É mais do que uma página para cada uma. Aqui nós só vamos apresentar a síntese, tá, do seu conteúdo, certo? Vamos lá, então eu tenho aqui a primeira exortação, a segunda exortação, a terceira exortação das 6, ok? Contra a negligência, Hebreus capítulo 2, versículos de 1 a 4. O princípio de que a negligência para com a revelação divina sofre sempre rigorosa disciplina deveria tornar os leitores vigilantes contra a disciplina da mensagem messiânica, proclamada pelo Filho e comprovada por sinais. Amém. Tá? Então, contra a negligência, para você não ficar negligenciando, tá, a mensagem messiânica, a mensagem da vinda de Jesus, até porque ela é comprovada por sinais. Tá? Exortação contra a desobediência, capítulo 4, versículos 11 e 13. Tá? Então é uma outra exortação, uma advertência contra a desobediência. Os cristãos hebreus deveriam perseverar na confiança em Cristo, à luz do exemplo passado de Israel e do ministério da palavra de Deus. Tá? Então, no Antigo Testamento foi passado como exemplo isso. Okay? Terceira exortação. Contra a imaturidade, está lá em Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. Compaixão e a vida impecável de Cristo são encorajamentos a que os crentes continuem a buscá-lo como fonte de auxílio. Então, às vezes você está desanimado, entristecido, não tem como se amparar, busca a vida impecável de Cristo como encorajamento, para ser fonte de auxílio para você. Ele suportou, tá? E ele como homem suportou, então podemos suportar também. Vamos lá, ó. Quarta, quinta e sexta exortação, quarto, quinto e sexta orientações, advertências. Contra a rejeição, capítulo 5, dos versículos 11 a capítulo 6, versículo 20. Todo esse período aqui, tá? Todo esse texto, do versículo 11 do capítulo 5 até o versículo 20 do capítulo 6. A permanência deliberada da imaturidade espiritual, tá? Você se mantém imaturo espiritualmente, fraco espiritualmente, pode levar os leitores a abrirem mão de Cristo e sofrerem disciplinas espirituais, em vez de crescimento esperado no desfrute e na segurança da salvação, ok? Contra o desprezo, Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 39. O perigo da rejeição deliberada, tá? O perigo da rejeição deliberada de Cristo e das responsabilidades da nova aliança é cair sobre a mão disciplinadora de Deus, da qual o autor espera que seus leitores escapem por meio da perseverança. Ou seja, se você for perseverante, viver com Cristo, você escapa das mãos disciplinadoras de Deus. E o que é isso? O que é? Imagina, Deus te rejeitando, Deus te desprezando. Ele não precisa fazer mais nada, basta ele tirar a mão abençoadora dele de você, acabou. Deixar você viver por conta própria, você se arrebenta, tá? É esse cuidado que a gente tem que ter, tem que ser perseverante. Sexta, contra a acomodação, Hebreus capítulo 12, versículos de 12 a 17. A exortação apresentada pelo autor é que os leitores considerem o próprio exemplo de perseverança de Jesus, de forma a reagirem adequadamente aos desafios da fé. Gente, fé vai te proporcionar desafios, inúmeros desafios. Você tem que ser perseverante, tá? Você terá que ser perseverante. Isso é muito importante, tá? Para que não haja acomodação, ok? Vamos continuar. E lembrando que depois você pode voltar à aula, pegar essas referências, anotar,
Pode tirar uma foto, tem gente que prefere tirar foto para depois não ter que ficar voltando à aula, enfim, usa o mecanismo que você achar mais conveniente, tá? A aula, na verdade, eu estou proporcionando o desejo investigativo para cada um, mas eu não consigo entrar em todos os temas, porque senão a aula não flui, entendeu? Continuando, vamos lá. Hebreus para hoje, isso é no final da página 36. Hebreus mostra como é fundamental para a vida cristã tanto a experiência pela fé, quanto o conhecimento pela razão. Não deixe de lado nenhum desses aspectos, fé e razão. Muito interessante, tem uma música do André Valadão, Entre a Fé e a Razão, que conta a história de quando Abraão, obedecendo ao Senhor, foi ao Monte Moriá, levou seu filho Isaque para ser imolado, para ser sacrificado. Pela razão ele não faria isso, mas pela fé ele fez. Então a luta dele era entre a fé e a razão, mas não que ele estivesse lutando desesperadamente, ele tinha fé em Deus, porque Deus havia pedido para ele. E ele cria na aliança que Deus tinha proporcionado a ele. E ele foi e não titubeou. E Deus o livrou Isaque das mãos de Abraão por conta da obediência, da fé de Abraão. Amém? E nós temos sequelas positivas até hoje dessa atitude de fé de Abraão. Tá bom? Continuando, tá? Galeria da Fé. Te convido agora a pegar a sua Bíblia no capítulo 11, tá? De Hebreus. Eu vou abrir a minha aqui também. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Inteiro. Vamos lá, minha Bíblia está bem velhinha já. Hebreus 11. Ok, tá? Pela fé. Vamos lá. Então observa aqui, tá? Aqui, só para você entender, o personagem dito, em que versículo do capítulo 11 ele foi referenciado? Referência em Hebreus. Então Abel teve referência em Hebreus no capítulo 11, tudo aqui vai ser capítulo 11. No versículo 4, a história dele está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 1 a 4, tá? Enoque, Gênesis capítulo 5, versículos de 1 a 24, está lá em Hebreus 11, 5, 6. Noé, a vida dele ocorreu lá em Gênesis capítulos 6 a 9, tá? Foi referenciado em Hebreus 7, e assim sucessivamente, ok? Eu não vou ficar vendo as referências, nós vamos ler rapidamente aqui, ok? Então vamos lá. Hebreus, pela fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é muito recitado. Muita gente não sabe onde fica. Está aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Foi por ela que os antigos alcançaram um bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, então, capítulo 4, versículo 4. Pela fé, Abraão ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de suas ofertas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. 5 e 6. Enoque. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ele é premiador dos que o buscam, tá? De uma forma geral. 7. Noé. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Versículos 8 a 19 de Abraão, no 11 comenta sobre Sara. Tá? Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar
que havia de receber por esperança, obedeceu e saiu, sem saber por onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como uma terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara, fala aqui, tá? Sobre Sara, recebeu o poder de conceber um filho mesmo fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Pelo que também de um, a esse já amortecido, descenderam tantos, ou seja, de Abraão, né? Em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, não alcançaram as promessas. Deus havia prometido a vinda de um Messias. Eles não alcançaram essa promessa, eles morreram antes, tá? Viram-nos de longe e a saudaram, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que diziam tais coisas claramente mostraram que estão buscando uma pátria. E se na verdade se relembrassem daquela de onde havia saído, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, pois já lhe preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, ao ser provado, ofereceu a Isaque. Aquele que havia recebido as promessas ofereceu o seu unigênito. Embora Deus lhe tivesse dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Abraão julgou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar, e daí também figura o recobrou. 20. Isaque. Pela fé, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú no tocante às coisas futuras. 21. Jacó. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou a cada um dos seus filhos, de José, e adorou, apoiado sobre a extremidade do seu bordão. 22. José. Pela fé, José aproximou da morte e fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. 23. Pais de Moisés. Pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Você pode ler tudo isso nessas referências. Bom? 24 a 28. Moisés. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado como o povo de Deus, do que por algum tempo ter o gozo do pecado. Teve por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Ficou firme porque viu aquele que é invisível. Olha o que é a fé. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não os tocasse. Aspergiu lá o sangue no umbral das portas, nos batentes das portas, né? 29 e 30. Israel. Pela fé os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. 31. Raabe, a prostituta Raabe. Pela fé Raabe, a meretriz, tendo acolhido em paz os espias, não pereceu com os incrédulos. 32. Olha lá quantos, né? Ok. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, tá tudo aqui, tá? De Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar superior ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites e até algemas e prisões. Foram apedrejados, foram tentados, foram cerrados pelo meio, foram mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé,
Contudo, não alcançaram a promessa. Deus havia provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Glória a Deus. É que Deus corrige os seus filhos. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Capítulo 12, versículos de 1 a 3 eu estou lendo. Versículo 2. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Amém. Amém e amém. Esta é a galeria dos heróis da fé. Vamos continuar, que a aula já está finalizando. Tá? Hebreus para hoje. Leia Hebreus 12, de 1 a 3, que acabamos de ler, e extraia princípios para a sua vida, tá? Tomando como referência a lista dos heróis da fé citado no capítulo 11. Vamos lá. Conclusão. E.F. Scott nos fornece uma bela conclusão desta epístola, desta carta. Presta atenção nessa conclusão dele, tá? No cristianismo, portanto, o mundo deve reconhecer a religião definitiva. Judeus e gentios, devotos de todos os credos e filosofias, verão suas diferenças reconciliadas nesta nova mensagem que reúne em si todas as mensagens enviadas aos homens por Deus. Assim sendo, a carta, a epístola, toma a forma de uma demonstração do valor absoluto do cristianismo. Está lá citado em Foco e Desenvolvimento no Novo Testamento, página 489. Eu vou deixar muito brevemente um pequeno vídeo resumo do capítulo 11, tá? Para que a gente encerre a aula, tá bom? Fique com o vídeo e a gente já retorna, é rapidinho, e já estamos encerrando, tá bom? Um livro muito bom que recomendo é O Caminho a Cristo. Em uma linguagem muito simples, a autora apresenta os desafios e os privilégios da jornada cristã. No capítulo 12, intitulado Expulse a Dúvida, encontramos o desafio que o cristão enfrenta diante das perguntas para as quais não temos respostas. Na página 105 lemos: O Senhor nunca exige que creiamos em alguma coisa sem nos dar suficientes provas sobre que fundamentemos nossa fé. Sua existência, seu caráter, a veracidade de sua palavra baseiam-se todos em testemunhos que falam a nossa razão. E esses testemunhos são abundantes. Porém, a autora continua: Todavia, Deus não afasta a possibilidade da dúvida. Nossa fé deve repousar sobre evidências e não em demonstrações. Os que quiserem duvidar hão de encontrar oportunidade, ao passo que os que desejam realmente conhecer a verdade encontrarão abundantes provas em que basear sua fé. Ou seja, na jornada cristã, nunca teremos explicações para tudo. Sempre existirão perguntas sem respostas. Podemos caminhar pela razão até certo ponto. Depois, precisamos andar pela fé. No livro que Paulo escreveu aos Hebreus, no início do capítulo 11, encontramos uma bela definição para a fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Sabe, ter dúvida não diminui seu cristianismo. Na verdade, só tem fé quem tem dúvidas. Quem tem certeza de tudo não precisa de fé. Porém, quando não conseguimos enxergar tudo, mas mesmo assim acreditamos, isso se chama o passo da fé. Que Deus nos ajude a acreditar mais, mesmo se não vermos o quadro completo. Muito empolgante o vídeo, né? Muito estimulante o vídeo. Nos faz enxergar coisas que a gente não pensa, né? Sobre, a gente não pode ter dúvida. Gente, só tem fé quem tem dúvida, realmente. Quem não tem dúvida, que está garantido de tudo, para que fé? Se não tem necessidade, se você tem a certeza daquilo, confirmado ali, que você está visualizando, está tudo certo, tá?
Você precisa de fé para acreditar que isso é um livro dentro dos conhecimentos que você tem? Não, você não precisa ter fé. Isso aqui você já está vendo que é um livro, é certo, é claro, entendeu? Você não tem dúvida. Dentro do conhecimento que você tem, isso é uma Bíblia. Você precisa ter fé para acreditar que isso é uma Bíblia? Não. Dentro do conhecimento da cultura que você vive, você sabe que isso é um livro e este livro, né, é uma Bíblia cristã. A gente sabe, eu não preciso de fé para acreditar que isso é uma Bíblia. Ela é uma Bíblia. Tá? Então, a fé, ela é para as coisas que geram dúvida, não para as coisas que você tem certeza. Entendeu? Amém. Vamos encerrar a nossa aula. Eu quero só lembrá-lo, tá, da leitura da semana. Hoje eu pus a foto porque ela é mais extensa. Tá? Então, de segunda a domingo, você tem referências bíblicas aqui no livro de Hebreus, com algumas orientações aqui, algumas informações aqui, algumas indagações e provocações. Então, se você quiser, tira uma foto. Se você não quiser, depois no final da aula você volta, enfim. E aí você anota as referências. E se você tiver a oportunidade e o desejo de investigar, de estudar mais, você tem referências de estudo para cada dia da semana, tá bom? Óbvio que a aula hoje é quinta-feira. Eu estou com domingo na cabeça, estou desprocessando, tá? Mas você pode fazer uma programação para você, ok? Vamos encerrar a aula. Amado Deus e poderoso Pai, muito obrigado, Pai, por esse cuidado, muito obrigado por essa aula, muito obrigado por esse ensinamento, Pai. Que nós possamos, Senhor, esmiuçar mais esse estudo, Pai, que nós possamos, acima de tudo, desejarmos no nosso coração conhecer mais a Tua Palavra, conhecermos mais a forma de como buscar com plenitude a fé em Ti, Deus. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, abençoe cada aluno, abençoe cada família, abençoe cada lar. Pai, seja conosco, Pai, nesse término de semana, seja conosco, nos provocando, nos dando ânimo e coragem para aprendermos mais de Ti. Pai, abençoe essa palavra como semente rica e fértil no coração de cada um, para que possa gerar, Senhor, fé, perseverança, amor, esperança na vida de cada um, em busca do alvo que é a salvação. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Teu Filho Jesus, Senhor. Muito obrigado pela sua paciência, obrigado por me aceitar o convite de estarmos juntos aí na sua casa ou no lugar que você está assistindo essa aula para conhecermos mais de Cristo Jesus. Deus abençoe sua vida, um bom término de quinta-feira, bom término de semana, um bom descanso, fiquem com Deus.